E a gente nunca quis vir nem passear, para você ter uma ideia. Nem passear, a gente falou assim: não, um dia a gente talvez possa ir, mas já tinha um bom tempo que o visto estava lá engavetado e a gente nunca quis vir. Eu costumo dizer que a maquiagem, ela me tirou do fundo do poço, sabe? E me transformou em quem eu sou hoje. E é verídico isso, sabe? Sim, eu tive muitas pessoas que por um certo tempo, me paralisou. Eu acho que se eu não tivesse tomado essa decisão, tinha fechado muitas portas para mim. A gente cresce até um certo nível, né? Daí a pouco você tem que começar a procurar outras coisas também. Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Imigrou. Hoje nós estamos aqui inaugurando nosso espaço próprio, esse lugar que vai ser dedicado a contar histórias de imigrantes. Cada um que está aqui, que imigrou, que mudou de país, nos Estados Unidos ou em outro país, tem uma história única, marcada certamente por coragem, que envolve uma decisão dessa, resiliência, que faz parte do trajeto, e de sucesso. Felicidades, dores, tudo isso que compõe a experiência humana é muito enriquecido nesse processo de imigração. E é essa a intenção do Imigrou. Trazer esse compartilhamento, a gente saber que tem pessoas passando pelo mesmo processo que a gente e que é uma coisa que nos inspira, nos ajuda, ouvir outras histórias que coincidem com a nossa. Hoje nós estamos aqui para o primeiro encontro nesse espaço, com a Cláudia Gomes, ela que é uma empreendedora brasileira aqui nos Estados Unidos. Ela tem o CG Studio Hair e Makeup. Ela que é uma maquiadora profissional aqui, vai contar a história dela, vocês vão ver, que inspiração. Cláudia, muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? É uma honra fazer parte desse projeto lindo. E é uma honra ser a primeira aqui nesse espaço que também está maravilhoso, tá? Eu Obrigada. agradeço, me sinto lisonjeada por estar fazendo parte desse projeto. Muito obrigada. Prazer é nosso. Cláudia, para começar, conta pra gente um pouquinho sobre a sua infância, como foi a sua vida, assim, o que que te fez crescer com essa fortaleza, assim, que você passa? Tem uma delicadeza, mas ao mesmo tempo você passa que você tem essa fortaleza, porque eu já conheci um pouquinho a sua história, que as pessoas vão ter oportunidade de saber aqui. Sim. Conta pra gente. Então, Karine, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, né? Conselheiro Pena, onde eu cresci, passei minha infância lá. Venho de uma família de 3 irmãos, eu, uma irmã e um irmão. Eu sou a irmã do meio, é aquela irmã apaziguadora, sabe? Eu sei, Do a meio, esquecida. a esquecida, do meio é a que apazigua tudo. E somos de uma família de muita fé, muito devotos, né? Isso eu gosto de falar porque está no nosso DNA, isso é muito importante também falar. Falar de fé também, que faz parte da nossa trajetória de vida, da nossa caminhada, né? E das nossas superações também. Então, desde muito pequeno, a gente aprendeu muito sobre Deus, sobre fé, porque é a fé que nos move também, né? E então a nossa infância, desde muito pequeno, a gente aprendeu a ser resiliente, sabe? A nossa infância foi marcada por uma época onde o meu irmão teve um problema de saúde, né? Com 4 aninhos a gente descobriu um câncer dele e os médicos deram pouco tempo de vida para ele, enfim. Então a nossa família foi marcada por essa parte aí da nossa história. E com isso a minha mãe teve que ficar um bom tempo com meu irmão no hospital e eu tinha simplesmente 7 anos, tive que ficar sem minha mãe. Então, por isso eu falo que a gente aprendeu a ser resiliente desde pequeno, aprendeu a ser forte, aprendeu a superar desafios. E eu agradeço muito a Deus por toda essa história de superação. Hoje meu irmão, ele é uma pessoa muito reconhecida no Brasil, né, uma pessoa que tem uma empresa bem legal no Brasil. Então, assim, Deus honrou mesmo ele, tá aí, ele é nosso milagre.
E então a minha infância foi marcada por isso. Mas não só isso, depois teve vários outros momentos maravilhosos. A nossa adolescência foi muito legal. A gente passou e fizemos amizades duradouras na nossa cidade, que a gente tem contato até hoje. Então, eu acho que não tinha lugar melhor para gente crescer ali, que não fosse Conselheiro Pena, Minas Gerais, aonde a gente aprendeu tanta coisa, a gente foi rodeado de muita pessoa bacana, a gente foi rodeado de muitos trabalhos na igreja, sabe? A gente sempre foi muito envolvido com isso. E isso nos fez sermos quem a gente é hoje. Então, eu agradeço muito a Deus por fazer parte dessa trajetória e estar construindo essa história. E agora aqui, né, nos Com Estados Unidos. Sim, te preparou para poder continuar aqui, ter essa resiliência que a gente realmente no Brasil a gente tem, pelo menos eu também, né, sou do interior e a gente teve essa oportunidade de conviver com amizades que tinham ali uma realidade parecida com a nossa, Sim, se apoiando com muita liberdade. Eu acho que muito. quem está no interior tem, né, essa Isso, liberdade, é casa, é bairro, é vizinho, é a mãe do vizinho, isso, a gente alguém, conhece todo todo mundo olhando mundo. todo mundo, é o filho de fulano, você é filho de quem? Não é? Lá na sua cidade era assim? Na Você minha chegava, cidade, você é sim, filho você é de filho quem? de quem? Todo mundo conhece todo mundo, É, exato. e isso é muito bom. Eh, depois casei, né, em Conselheiro Pena mesmo, mas a gente foi para se aventurar para Barra de São Francisco, que já é Espírito Santo. Então, assim, eu construí a minha família depois que casei no Espírito Santo, né. Eu saí de Minas Gerais e fui para o Espírito Santo. Eu sou formada, e pós-graduada em psicopedagogia, atuei um bom tempo nessa área aí, mas quando fui para o Espírito Santo, comecei a trabalhar com meu marido no comércio, né, ele era empresário no ramo de comércio de alimentício, a gente tinha uma padaria, um supermercado, e aí ali a gente trabalhava juntos. Cláudia, isso, conta pra gente um pouco sobre essa experiência de trabalhar com o marido, como foi isso? Então, Karine, é desafiador trabalhar com o marido, né. Acaba que a gente leva para casa os problemas da empresa, né, mas a gente durante um certo tempo, a gente conseguiu, levar bem, conciliar bem, uma vez que, como era uma padaria e um supermercado, então ele ficava no supermercado e eu tomava conta da padaria, né, Ah, mas sempre tinha os problemas que a gente tinha que estar resolvendo juntos, mas é desafiador. leva o trabalho de casa para o negócio também, porque se aconteceu alguma coisa à noite e você tá lá no outro dia de manhã trabalhando junto e Isso no aí, trabalho teve um desentendimento que e leva para te casa. leva e o marido tá lá. É isso Verdade. mesmo, é. Daí a gente sentou e conversou. Bom, o que que a gente precisa chegar num consenso. Então, assim, vamos deixar os problemas do trabalho no trabalho. Nem sempre é assim, né, Karine? Nem sempre Não dá para funciona. liga na tomada, tira Não da dá, tomada. não dá. Mas, assim, como ficava um em um comércio e o outro no outro, deu para levar um bom tempo, né? Deu para a gente trabalhar isso de uma forma legal, sabe? Não tinha tanto desentendimento, não. Mas, a gente trabalhar cada um no seu quadrado, eu acho que é até mais legal. Hoje eu vejo que é mais legal, sabe. Ele chega contando a experiência dele, do trabalho dele, como foi o dia dele, e eu contando a minha. Então, assim, e aí a gente já sente saudade um do outro durante o dia, coisa que lá não acontecia, né. Sempre tinha os problemas para resolver, mas eu acho que tudo é uma preparação, sabe. Eu acho que tudo é Deus preparando mesmo para tudo que a gente vai passar logo depois, né. Eu também acredito que seja isso, é uma coisa, é o trajeto, né, por isso que é um degrau de cada vez. Às vezes a gente não entende, mas só o futuro responde, né. Exatamente. Como foi isso? Vocês ficaram por quanto tempo no Espírito Santo e vocês têm filhos? Eu tenho uma filha, que inclusive hoje ela está completando 14 anos, hoje. Eh, a gen Parabéns pra ela. eu tive ela lá no Espírito Santo.
Mas aonde eu morava, Karine, é Espírito Santo, mas é divisa com Minas. Então, Barra de São Francisco fica a 5 minutos de Mantena, que é Minas Gerais. Então, como na época, quando eu fui, meu plano de saúde era de Minas ainda e tudo, eu tive a minha filha em Minas, que é em Mantena. Então, a Malu é mineira. Gracinha. E aí tive ela lá, ela cresceu, né? Lá a gente viveu um bom tempo lá, nossa vida era bem legal. Fizemos amizades boas e duradouras também lá. Nosso comércio também, não tenho nada que reclamar assim, com relação à nossa vida empresarial lá no Espírito Santo. Foi um divisor de águas mesmo, muito aprendizado, sabe? Lidar mesmo com coisa nova, porque eu era uma professora formada em psicopedagogia, né? Trabalhava dentro de uma escola, e aí sair, mudar para um outro estado e começar uma vida com, com um ramo, né? Que até então era novo para mim, então sempre foi desafiador. Mas a gente sempre ia vencendo os obstáculos, e eu acho isso muito o mais legal da vida, sabe? Sim, Os desafios, né? Eu gosto disso. que vai criando músculo, não é? Vai Isso, dando musculatura para a gente ter respostas cada vez mais sofisticadas aos problemas, né? isso aí. Então você passou por um processo de imigração, mesmo que fosse interestadual, com toda a questão que a imigração traz, porque você teve que fazer novas amizades, conhecer como as coisas funcionavam lá, não é isso? Você já teve, então, mais de uma experiência com o processo de imigração. Aqui para os Estados Unidos, qual foi o seu momento imigrou, que você falou assim: "Ai, eu quero morar nos Estados Unidos"? Então, como eu te falei lá, a gente tinha, eu não tenho o que reclamar do nosso business lá no Brasil, apesar de que o Brasil sempre tem essa crise, né? Um ano tá legal, outro ano não, mas a gente estava sabendo lidar com isso e estava levando de uma forma muito boa. A gente estava numa fase legal da nossa vida, financeira, de todas as formas. A Malu Porém, tinha quantos anos? a Malu, quando eu migrei aqui para os Estados Unidos, a Malu tinha 8 anos. Estava completando 9 já. Mas tudo começou lá atrás, né? Então, assim, foi um processo, sabe? Hoje meu marido fala assim: por que ao invés da gente talvez ter ido para o Espírito Santo, a gente teve que passar, a gente não pôde pular essa etapa e vir para cá já de uma vez. Mas a gente não tem todas as respostas, Deus sabe de todas as coisas. A gente não estava preparado ainda para receber tudo que Deus tinha para nos dar aqui, sabe? Então foi preciso a gente passar por esse processo de ter um business no Espírito Santo, viver isso lá, ter experiência para depois a gente vir para cá. Então, quando tudo já estava bem lá, eu pensei assim: poxa, é aqui que a gente vai viver, né, no Espírito Santo. Malu já estava estudando, estudava em uma escola já desde novinha e amava a mesma turminha, sabe? A gente já estava criando ali laços mesmo. Tínhamos acabado de criar um grupo de oração, que a gente é do grupo de oração da Renovação Carismática. Então a gente tinha criado, eu e meu marido, criado um grupo de oração na nossa comunidade, que estava muito legal, né? E daí a gente começa a viver uma coisa que a gente até então não entendia. Eu tive um assalto que foi à noite na minha padaria, eles entraram, roubaram muita coisa, e isso aí foi no fim de ano. Até então tudo bem, esse passou. Aí logo depois, passaram-se eu acho que 4 meses, aí eu tive um outro assalto, e foi na padaria, e sempre eu que ficava lá, né. Então, voltando, a gente tinha o visto. Eu tinha tirado o visto, porque a minha irmã mora aqui há mais de 25 anos, os irmãos do meu marido moram em Boston também, e a gente nunca quis vir nem passear, para você ter uma ideia, nem passear. A gente falou assim: não, um dia a gente talvez possa ir, mas já tinha um bom tempo que o visto estava lá engavetado e a gente nunca quis vir.
E aí depois desse assalto que eu tive, inclusive a Malu, ela tinha chegado da escola e estava lá nos fundos. Isso aí foi algo, eu acho que sempre tem que acontecer, Karine, alguma coisa assim para te impactar, para te tirar da sua zona de conforto, Sim, pra te sabe? pôr em movimento. É isso aí. Chegou um certo tempo em que eu já estava tudo muito cômodo. E aí veio isso aí e gerou um incômodo muito grande na nossa família, em mim principalmente. Eu vivi um certo tempo aí depois disso, eu vivi um certo tempo de crise de ansiedade, síndrome do pânico, onde não podia parar ninguém de moto, de capacete, que eu já ficava com medo, sabe? E isso foi me afetando em todas as áreas, entendeu? E foi um certo tempo isso, durante uns 3 meses, eu falei, poxa, eu preciso procurar ajuda. Do jeito que tá, não dá. E aí eu procurei ajuda e aí a minha irmã falou: "Poxa, vem passear aqui, vem ficar aqui uns dias". E foi aonde eu tive coragem de deixar lá o comércio, deixei meu marido e vim, mais a minha filha. Karina, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, amo o Brasil, sabe? Eu tenho um amor muito grande pelo Brasil, mas assim, foi uma experiência muito diferente. Eu falei: "Poxa, por que que eu não vim antes? Por que eu não vim conhecer isso aqui antes?", sabe? O que me chamou mais atenção nos Estados Unidos, eu estava vivendo esse processo meu de síndrome do pânico, então o que me chamou mais atenção foi a segurança que o Exato. país me deu, né. Eu podia andar com o meu telefone e falar no meu telefone, coisa que lá eu já não conseguia mais, eu tinha medo de andar na rua falando no Pode telefone. usar anel. Pode usar anel, pode, né. E aí eu fiquei aqui 30 dias. A minha irmã, ela tem uma empresa grande de limpeza. Eu quis ter a experiência de limpar a casa com ela e achei legal. E assim, eu sempre amei esse mundo da beleza, da maquiagem, né, desde muito nova. E, e eu acho que esse foi o ápice do meu momento imigrou, sabe? Depois que eu vim aqui e conheci os Estados Unidos, eu retornei para o Brasil. Mas eu retornei com a cabeça totalmente virada. Seu marido entendeu? Como eu vou explicar isso para ele, Karina? Eu falei: "Como ele vai, entender que eu já estou totalmente já sou imigrante já, né? Uhum. Como ele vai entender isso?", Porque porque ele não viveu a ele experiência não de vir viveu. com você, né, para poder Sim, sentir. ele não viveu. E aí eu fiquei, sabe, eu acho até interessante que eu fiquei, assim, um mês sem comentar muito daqui. Eu fiquei só digerindo tudo que eu vivi aqui. E aí, depois disso, eu falei: "Não, a gente tem que conversar". E aí eu falei com ele, eu falei assim: "Olha, lá é outro mundo, é outra vida". Aí ele falou assim: "Mas o que que você está querendo falar?". "Não, eu estou querendo falar que eu quero que você vá lá ver com seus próprios olhos". E aí eu falei com ele, e eu não quero mais trabalhar com a padaria. Você "Então a gente vai decidiu isso. vender". Eu decidi, eu voltei decidida. Aí eu falei: "Sim, vamos vender a padaria". E aí a gente vendeu e a gente colocou uma padaria nos fundos do nosso supermercado. E aí eu fui para dentro do Do ambiente de supermercado trabalhar trabalho. com ele. Mas acaba que eu nem fiquei lá, sabe. Eu comecei a fazer muitos cursos, porque, quando eu comecei a terapia, ela me falou que eu tinha que fazer alguma coisa que eu gostasse muito, para que quando essa síndrome do pânico viesse de repente me pegar, eu eu me envolvesse com isso a ponto de esquecer. Ô Cláudia, voltando um pouquinho, depois do assalto, você ficou com algum trauma? Você precisou de alguma ajuda nesse período? Sim, eu tive a síndrome de pânico, né, eu falei, eu toda pessoa que parava de moto, eu já ficava com medo que fosse assaltar novamente, o que podia acontecer. Então, eu falei: "Não, eu tenho que procurar ajuda", sabe, do jeito porque foi me afetando, sabe, em todas as partes, né. Te limitando. Foi me limitando,
eu sempre, no Brasil, eu dirigia para todos os lados, ia para a capital e tudo, dirigindo, então eu já fiquei com medo de dirigir, de sair, então foi me limitando mesmo. E aí eu procurei ajuda de profissionais, e aí foi aonde ela me falou que eu precisava fazer uma coisa, procurar alguma coisa que eu gostasse de fazer, para que quando viesse esse medo, né, porque só quem passa pela síndrome de pânico, e eu acredito que tem muitas mulheres que já devem ter vivido isso na pele, ou que está passando por isso nesse momento, só quem passa por isso sabe o que que é. A síndrome de pânico é uma coisa que a gente não consegue controlar. E é uma crise de ansiedade misturada com medo, e às vezes, e só de falar minha mão soa, sabe? Que às vezes a gente não quer viver aquilo, não quer passar, mas é uma coisa como se você fosse te tomar e você Incontrolável. fosse morrer. É incontrolável. Então, se você está passando por isso, ou se você conhece alguém, ou se já passou, e que ainda não buscou ajuda, não deixa passar muito tempo. É essencial a gente buscar ajuda, sabe? Certa vez eu ouvi uma pessoa falando, não tinha vivido isso, né? Eu ouvi uma pessoa falando que, essas coisas de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, isso é falta de Deus. E hoje eu posso falar com toda clareza que não tem nada a ver com falta de Deus, que não tem nada a ver com falta de fé. Isso é mesmo uma mente, é alguma coisa ali que desencadeia, Sai do lugar, né. sai do lugar, sabe? E que também está tudo bem se E que você tem procurar tratamento. ajuda. É isso aí. E que tá tudo bem se você procurar ajuda no tempo certo, você não deixar, sabe? Então, assim, eu procurei ajuda. E alguma coisa que você gostasse, aí você descobriu que gosta e te ajudou o quê? E aí foi aonde entrou, assim, a maquiagem na minha vida. Então, eu costumo dizer que a maquiagem, ela me tirou do fundo do poço, sabe? E me transformou em quem eu sou hoje. Tudo que eu sou, e quando eu falo isso, gente, meus olhos enchem de lágrimas, mas tudo que eu sou, e está só começando, tudo que eu estou me tornando, eu devo à maquiagem. Claro, eu devo a Deus primeiramente, mas eu devo à maquiagem também, porque foi naquele momento mesmo de desespero, naquele momento em que eu me encontrava no fundo do poço, em que eu encontrei na maquiagem um motivo para viver, para me trazer de volta, para trazer a Cláudia de volta, porque até então eu estava perdida, eu não queria mais me arrumar, eu não queria, sabe? Então eu falo isso com muita gratidão, sabe? Então, eu emocionei, mas assim, porque a gente sempre vai várias vezes no fundo do poço, mas não significa que você precisa permanecer lá, né? A maquiagem, ela me tirou do fundo do poço, assim como eu tenho certeza que tem muitas pessoas que têm outras histórias de várias outras coisas que também tirou elas do fundo do poço, né? A minha história foi com a maquiagem. E também não significa que quem está no fundo do poço tem que permanecer lá. Sempre vai haver uma luz no fim do túnel. Mas a gente também tem que ficar antenada, sabe? Ligada para essa luz. Às vezes a coisa tá ali e a gente às vezes fica procurando outras coisas e fala, poxa, só comigo, se vitimizando, né? Então eu acho que também a gente não tem que vitimizar. Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo tem o seu momento do fundo do poço. Eu vi outro dia uma frase onde falava que o fundo do poço é o lugar mais visitado, sabe? E é verdade, Verdade. é o lugar mais visitado, mas nem sempre as pessoas falam, nem Sim. sempre, e nem tem que falar, né? Mas assim, mas não permanecer lá, sabe? Procurar aquilo que te faz
os olhos brilharem. E foi o que aconteceu comigo. E esse foi o meu encontro assim com a maquiagem, foi onde eu me encontrei novamente. Então agora me fala um pouquinho sobre isso. Como foi que você se profissionalizou na maquiagem? Porque por enquanto até agora era um caminho para você conseguir se recuperar, conseguir mudar o pensamento dos traumas e trazer para uma coisa positiva. Foi esse o desenho. Mas você foi gostando tanto e você se profissionalizou. Como foi isso? Aí eu comecei a ver que eu realmente gostava e aí procurei, comecei a fazer cursos. Comecei a fazer curso profissionalizante. Eu vi algum curso que o pessoal lançava lá de estética e no fim do módulo tinha maquiagem. Eu fazia o curso só para fazer a maquiagem, né? O módulo de maquiagem. E comecei a estudar sobre produtos, comecei a me inteirar no assunto. Por curiosidade para usar em você, mas ou você já tinha esse pensamento assim, ah, eu quero trabalhar com isso. Ah, você já tinha desenvolvido isso ou era ainda para uma coisa doméstica caseira? Tá aí uma pergunta, Karina, muito boa. Sabe que no meu consciente, assim, agora que você me perguntou, eu não tinha ainda muita ideia do que eu queria. Eu, eu só sei que eu queria saber mais sobre esse mundo da maquiagem. E comecei a atender as funcionárias do supermercado, comecei a fazer nas amigas, chamava para fazer nelas, mas sem cobrar nem nada. E eu não tinha muita noção do que eu realmente queria, se era realmente isso. Eu sei que eu queria aprender mais. Eu tinha sede de aprender sobre a maquiagem. Eu queria saber, poxa, como eu faço para camuflar uma pele que tem olheira? Como eu faço para uma pele não craquelar? Como eu faço para uma pele seca ela não ficar tão ressecada? Então eu fui buscando, eu fui pesquisando, eu fui estudando. Quanto mais eu aprendia, mais eu queria saber. E, e eu acho que talvez isso foi porque eu vi que estava me fazendo tão bem que eu já tinha saído lá Da daquele crise? lugar escuro e aí eu quis aprofundar. Eu falei, poxa, é aqui o caminho e fui. Mas daí eu comecei e fiz vários cursos na área de maquiagem. Eu lembro que durante um ano eu tinha feito uns 5 cursos presenciais de maquiagem, sabe? No Brasil. E praticando. E praticando. As amigas. Sim. E aí chegou um momento, no final do ano, eu tinha uma amiga já que eu frequentava o salão dela, né? E aí, no final do ano, eu falei com ela que aos finais de semana eu ficaria no salão dela, aprendendo como era o movimento do business de salão, e ela me ensinando com a experiência que ela tem, que ela é uma baita profissional. E de quebra, se aparecesse alguma noiva, alguém que quisesse maquiagem, que eu estaria lá trabalhando, que eu poderia fazer para ela a maquiagem nas pessoas e tudo. Então foi aí onde e ela me deu essa oportunidade, sabe? Quem é? Qual o O nome nome do dela é espaço Graça. dela? O salão dela chama Salão da Graça. É um salão bem reconhecido lá em Barra de São Francisco. Ela é uma pessoa de muita garra. Ela fala que ela me admira muito pela minha garra de ter vindo, né, para fora do país nosso de origem e estar conquistando o que eu estou conquistando, mas eu admiro muito ela e agradeço muito ela pela oportunidade que ela me deu. Porque ela acreditou em mim, sabe? Ela nem sabia como era até então minha maquiagem, ela me jogou uma noiva para eu fazer, sabe? E ela tirava foto, eu lembro que ela tirava foto e mostrava e falava, não é porque ela é minha amiga não, mas ela é muito boa, olha aqui. Então, Gracinha. muito bom, foi muito bom. Então, Deus ele vai colocando pessoas na nossa trajetória, né? Ele vai nos apresentando. E hoje, olhando para trás, eu vejo assim, como realmente o quebra-cabeça vai se encaixando, né? Isso é muito interessante. E hoje você tem a oportunidade de ser essa graça na vida de outras pessoas também, não é? E eu fico imensamente feliz por isso,
porque com a maquiagem eu pude conhecer histórias de pessoas, eu pude ajudar mulheres que também já estiveram no fundo do poço, assim como eu. E hoje eu falo que eu sou tão grata por essa profissão, porque hoje eu tenho... E eu falo que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava poder falar o que eu vou te falar agora, que hoje eu falo com todo assim, com todo orgulho, né? Qual é a minha profissão? Eu sou maquiadora profissional, especializada em pele madura, que foi o nicho que eu escolhi, porque eu comecei mesmo nesse ramo, eu vim para os Estados Unidos e comecei depois dos 40, então essa é uma outra parte que eu quero muito falar aqui, sabe? Sim. Ô, Cláudia, então me conta, como foi essa conversa com seu marido? Como foi fazer ele entender que a Cláudia tinha mudado? Que agora ela queria viver o sonho americano? Como foi isso? E que ele tinha que estar nessa junto? Sim. Como foi? Ele não tinha vindo comigo, né? Só veio eu e minha filha. E ele estava me achando mesmo meio maluca de chegar lá e já querer vender a padaria e abrir mão disso que a gente já estava construindo lá. E aí eu falei com ele, vai ver com seus próprios olhos. Então ele veio no mês de março, ele veio, ficou aqui 30 dias também, conheceu isso aqui, né? Tudo que eu falei com ele pôde ver com os próprios olhos. E aí ele chegou mais empolgado que eu, sabe? E então ele foi e falou, poxa, e agora? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai vender um supermercado? O Brasil está em crise, o Brasil sempre, né, fala que o Brasil está em crise. Quem vai comprar um supermercado? E aí eu me lembro exatamente da frase que eu falei com ele. Eu falei assim, se for da vontade de Deus, vai aparecer um comprador para o supermercado. Se realmente Deus quer que a gente migre para os Estados Unidos, vai aparecer um comprador. E Karine, a gente ficou trabalhando e orando, pedindo a Deus, né? Pedindo um direcionamento. Porque se não era da vontade dele, por que a gente estava com isso tão forte na nossa cabeça? E aí, assim, depois de 8 meses que ele tinha chegado daqui, apareceu um rapaz que por coincidência, ou eu não falo coincidência, eu falo deucidência. Exato, boa essa expressão. Né? O rapaz tinha vindo da Filadélfia, tinha saído da Filadélfia e tinha ido embora para o Brasil e estava procurando um comércio para ele investir. E aí quando ele chegou no nosso comércio, ele ficou lá e conversou até então. E naquele mesmo dia, ele já saiu de lá com o negócio fechado. E eu falo que assim, eu tenho certeza que tem muita gente que vai assistir, que tem muitas histórias parecidas, sabe? Mas eu gosto de enfatizar isso para a gente ver, assim, como é legal a gente prestar atenção nos detalhes de Deus. Capricho que ele tem conosco, né? Isso aí, sabe? Deixar ele trabalhar, colocar ele no meio dos seus projetos, sabe? E é isso que aconteceu. E aí o rapaz saiu de lá já falando assim, eu quero comprar à vista, eu vou te enviar metade agora, você pode ficar aqui 30 dias e daqui 30 dias eu te envio o restante. E assim foi. E daí depois de 30 dias, eu acho, a gente veio para os Estados Unidos já assim, decidido que seria aqui que a gente iria passar uma parte do nosso tempo. Até então, não sei, está nas mãos de Deus, não sei quanto tempo, né, a gente tem para estar aqui, mas... E aí, isso já se foram quase 5 anos. Que bom. E tá tendo sucesso. E seu marido aqui, como ele tá? Meu marido, ele, quando chegou, né, então, assim, não pensa que Deus está na frente, mas a gente encontra obstáculos, né? Sim. Não é só porque... É o processo, né? Claro, é o processo e faz parte. E é muito bom a gente viver esse processo porque é um aprendizado, é um crescimento. E aí meu marido chegou, o trabalho dele não era um trabalho bom. Quando ele chegou, ele ganhava
US$ 8 a hora. Mas a gente estava disposto, a gente sabia que as coisas iam acontecer e que ia melhorar e que ia mudar, né? E, e eu fui trabalhar com a minha irmã. Eu vivi na casa da minha irmã durante 30 dias, e aí foi esse processo de procurar casa. E fui trabalhar com a minha irmã. E você já não convivia tão intensamente com a sua irmã há algum tempo, não é? Na verdade, a minha irmã, ela ia 2 vezes por ano no Brasil. Então a gente tinha esse contato assim de 2 vezes por ano ela ir no Brasil e ficou assim durante 12 anos, né? E como foi esse reencontro, assim, dessa convivência mesmo, de saber, poxa, agora a gente vai morar junto de novo, nós vamos poder passar datas importantes juntas. Como foi esse reencontro? E de estar vivendo na mesma casa, apesar de ser sua irmã, tem os seus desafios, como foi esse momento? Sim. A minha irmã, ela foi o suporte que a gente precisou aqui nos Estados Unidos. A gente sempre tem que ter um suporte aqui. Eu falo que sempre tem que ter um suporte, porque vir com a cara e a coragem não é fácil para ninguém. E migrar do país para um outro país, onde a gente não fala a mesma língua, onde a gente se depara com coisas que talvez no nosso país para a gente seria resolvido, né? Muito fácil. Então, aqui eu, quando cheguei, eu fiquei muito empolgada, mas eu me deparei com muitos obstáculos. E a minha irmã, ela foi esse suporte, sabe? E conviver com ela novamente, eu te falo que também foi um desafio. Porque até então a minha irmã, quando ela saiu de casa, ela saiu com esse sonho americano também. Ela veio muito nova para cá. E ela teve que aprender a viver a vida daqui. Então, ela já era outra realidade a vida dela. Então, foi um outro desafio. Eu conheci uma nova mulher, uma nova Márcia, uma pessoa muito, muito forte, decidida, batalhadora, e que lá não era. Lá a gente só saía, só era auê, festa, passear. Então, eu conheci isso e pude conviver com o dia a dia dela, que não é nada fácil, né? Então eu pude sair, trabalhar com ela e a gente ficou trabalhando. Eu trabalhava para ela na limpeza, né, durante um certo tempo. E como foi essa experiência trabalhando na limpeza? Porque você tinha um padrão de vida, pelo que você contou aqui, um padrão de vida de classe média alta no Brasil. Como foi esse choque de chegar aqui, passar 30 dias na casa da irmã, ir para essa rotina de limpeza, para Malu também, porque filha única, eu posso imaginar o nível da princesa, e levar esse choque? Fala um pouquinho sobre esse trajeto. Mas eu acho que existe alguma etapa da vida que você tem que passar por aquilo, e é você que tem que passar. Não é a sua irmã, não é o seu irmão, não é o seu pai, sua mãe, é você. Então, Deus, ele preparou a gente para isso, sabe? A gente enfrentou obstáculos, sair do Brasil, onde você tinha sua casa grande, e vir morar com a minha irmã, que era outra realidade já, era uma nova mulher aqui e tudo. Foram muitos desafios. E sem contar o trabalho da limpeza, né? Que é muito duro aqui. Não adianta a gente falar que o trabalho de limpeza é um trabalho fácil, porque não é. O trabalho de limpeza é um trabalho duro. A gente limpa 5, 6 casas por dia, né? Que a gente chegava a limpar. Mas eu gostava. Eu não sentia falta da vida que eu tinha deixado lá, sabe? Eu gostava de estar fazendo limpeza nessas casas lindas, eu gostava disso. E aí eu comecei fazendo limpeza com a minha irmã, e no final de semana a minha irmã postou num grupo que eu atendia, que eu tinha acabado de chegar do Brasil, e eu atendia com maquiagem. Então, assim, durante a semana eu trabalhava na limpeza e no sábado eu atendia com maquiagem. E aí as coisas começaram a acontecer aqui. Ô Cláudia, então conta pra mim essa parte agora. Você no Brasil, pelo nível de vida que você tinha lá, você certamente tinha uma ajudante, uma auxiliar com as coisas da sua casa, não é? Uhum.
Isso não existe aqui para a classe média, não é algo assim do cotidiano de se ver na realidade de uma americana ou até de mulheres brasileiras que estão aqui nos Estados Unidos. Então, sai daquele conforto de ter uma prestação de serviço que a gente tem acesso no Brasil para você estava na limpeza. Então, você fazia para os outros e na sua casa também, provavelmente você que tinha que Sim. fazer mais a laundry, mais o Tudo, né? almoço, tudo. Como foi esse choque assim cultural? Que o funcionamento da casa, da rotina nos Estados Unidos, diferente do Brasil. Muda completamente, né, Karina? Primeiro que isso eu senti. Isso eu senti. Por quê? Eu não escondo de ninguém que eu sou uma pessoa desorganizada. Eu sou. Sabe? Tem gente que às vezes quer passar uma imagem que é muito organizadinha no Instagram. Não, eu mostro minha bancada lá quando eu faço a maquiagem lá. Eu falo, gente, olha aqui, eu faço uma maquiagem. Olha, eu sou desorganizada, mas vamos organizar. Então, isso é uma coisa que eu tive que aprender aqui. Porque no Brasil isso é comum a gente ter uma pessoa lá todos os dias, e eu tinha. Aliás, a gente tem contato até hoje, que é a Terezinha, ela trabalhou na minha casa muitos anos, muito tempo, era da igreja comigo, e tomava conta de tudo, da roupa, da comida, da casa, todos os dias. E aí, quando chegou aqui, todo mundo teve que ser reeducado. Então, hoje eu tenho o meu marido que não ia para a cozinha e que, se ele chega primeiro lá em casa, ele faz comida. Eu tenho a minha filha que, se ela chega da escola e tem vasilha para lavar, ou tem roupa para dobrar, ou tem o quarto para arrumar, ela faz. Nós tivemos que ser reeducados para a realidade daqui, porque é outra realidade, Sim. né? Mas isso a gente sentiu muito. Isso foi um baque, mas o que eu achei interessante é isso, é que a gente sentou, conversou e falou, peraí, lá tinha quem fazia, lá a gente não precisava fazer. Aqui eu sozinha não dou conta. Então aqui todo mundo vai ter que ajudar. E isso eu acho legal. Às Exato. vezes está todo mundo lá na cozinha fazendo, sabe? Eu acho que isso nos uniu mais também. E hoje você se adaptaria com uma pessoa todo dia na sua casa fazendo tudo? Laundry, cozinhando, como é no Brasil? Acho que não. É É interessante, não é? muito interessante. A gente consegue, a gente vê que a gente dá conta, Sim, né? se adapta. Sim. E a gente aqui é mil inutilidades, porque Exato. eu trabalho durante o dia todo, né? E durante a segunda-feira eu não trabalho, é o dia que eu vou fazer supermercado, sabe? Que eu vou colocar minha agenda ali, organizar minha agenda, minha rotina da semana, e aonde eu vou ver se precisa colocar a roupa para lavar, o que que precisa fazer. Então, a gente vê que a gente dá conta. Sim, com um pouquinho ali de organização, desenvolvendo, aí. e ajuda, não é? Muito. Todo mundo na casa Isso aí, colaborando, todo mundo. desenvolve a independência, né? E seu marido, ele teve que desenvolver habilidades, por exemplo, para montar móveis? Porque no Brasil a gente compra alguma coisa, vem o montador, tudo direitinho para colocar no lugar. Seu marido, ele teve que aprender isso? Engraçado, ele já gostava dessas coisas, sabe? Ele é muito curioso para isso. Mas ele teve que aprender muitas outras coisas, né? A questão do trabalho. Porque lá no Brasil ele trabalhava cadastrando produto, sentado no computador. Aqui não, a realidade foi outra para ele e ele teve que se adaptar a essa realidade. Igual eu te falei, ele chegou aqui ganhando $8 a hora e até nisso Deus trabalhou assim de uma forma inexplicável, porque há 2 anos atrás ele entrou numa empresa onde ele teve que aprender mesmo, que é uma empresa de pintura, de construção, mas ele entrou com tudo, sabe? Falou, não, eu quero fazer acontecer. E hoje ele é o encarregado, ele é o gerente dessa empresa, ele que contrata, ele é o braço direito do patrão.
e tudo passa por ele, sabe? Então, assim, até nisso eu vejo como Deus nos honrou. E hoje ele trabalha fiscalizando só, então ele passou por muita coisa, teve que aprender muita coisa, mas agora ele está no momento. Que bom. É isso, né? Se nós pegarmos uma pessoa que teve sucesso em alguma das áreas, que tem aquilo no DNA dela, que é fazedora, que tem iniciativa, você pode colocar em outro segmento, ela vai prosperar, ela vai fazer acontecer, porque é da pessoa. Isso. E, infelizmente, o inverso também acontece. Se você tem aquela pessoa que é mais parada, que não tem iniciativa, que só reclama, você pode dar a oportunidade que for para ela, que não vai fazer acontecer. Isso aí. Né? É bíblico, não é? É. A terra tem que ser fértil. Cláudia, agora um ponto bem feminino para nós. Quando eu mudei para cá, eu senti muita falta do cuidado comigo que no Brasil a gente tem. Sim. Na minha cidade, Itaúna, depois eu mudei para São Paulo, Brasília, os lugares que eu morei, sempre assim. Eu saio de casa, tem 5, 6 salões que eu posso escolher para fazer unha, cabelo, sábado de manhã ou sexta no final do dia, fazer uma escova, é uma coisa Era meio o dia, fixa. né? Sim. Massagem, drenagem, tratamento, peeling, o que seja. E quando eu mudei para cá, além de ter perdido todo aquele conforto de ter uma pessoa me ajudando nas coisas da casa, eu também perdi essa coisa comigo mesma, que é um momento que você dá uma pausa das coisas da casa, das coisas do trabalho, e você sai linda, maravilhosa, feliz porque você foi cuidada. Como foi esse processo para você? E esse processo foi complicado também, porque aqui a gente tem que aprender a fazer tudo, né? Eu acho que quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu ficava assim, poxa, mas aonde que faz a unha? Como que faz a unha, né? Então a gente fica muito perdido. Quem corta o cabelo? Quem pinta o cabelo? E aí a gente começa a aprender a fazer isso em casa. A gente tem que Aprender a gente mesmo. tem que se virar mesmo. Sabe aquela época da pandemia, aonde as mulheres, eu tenho certeza que a maioria deve ter feito muita coisa em casa, cortado cabelo, pintado cabelo. É mais ou menos isso. Eu acho que a gente... E o bom é que a gente cria uma certa independência também, né? E praticidade, não é? Muito. Porque não dá para ficar perfeito como alguém fazendo, Sim. mas você tem que aceitar gente dá algumas coisas e vai A aprendendo. gente dá o nosso jeito, né? Então, assim, principalmente a gente brasileira, né, que tem esse lado de querer estar Vaidade, bonita né? sempre e tudo. Então, eu tenho certeza que muitas também sentiram isso que a gente sentiu, né? De ter que procurar, gente, mas qual a tinta eu passo no meu cabelo? Qual a cor da tinta? O que eu uso? E aí é onde entra também que muitas tiveram que aprender a se automaquiar em casa, né? Você aprendeu. Exato. Você teve que fazer Eu maquiagem? tive, embora aqui eu sei que tem profissionais assim, é longe, tipo é 40, 50 minutos, porque eu prefiro o profissional brasileiro. Porque eu acho que entende melhor a nossa pele, até para cabelo. Claro. Por exemplo, não dá para você fazer mecha num cabeleireiro que trata de cabelo de pessoa que migrou de hispana, por exemplo. Ou que trata de cabelo de americana, porque é completamente diferente. O meu cabelo não aguenta, nosso cabelo é diferente. Então, é um choque cultural, assim, não só da rotina, do dia a dia do autocuidado, porque realmente eu acho que as americanas... E as hispanas eu não sei, que eu não convivo muito, mas as americanas, assim, não tem essa rotina de... Elas são muito... autocuidado é autocuidado mesmo, é elas que fazem. Então, no salão que tem do público americano mesmo, eu fui. Na cidade que eu morava tinha um salão maravilhoso. Ficou super caro, sem falar nisso, que é um preço super caro, assim, mas eu estava disposta porque realmente eu queria fazer uma mudança. Mas eu não consegui acertar, não ficou bom, entendeu? Sim. E talvez não tenha sido culpa do profissional, é porque eu esperava outra coisa, porque eu tô acostumada com a coisa do Brasil. Claro. E eu sofri aqui também, como você,
Porque em São Paulo, imagina, eu ia no Estúdio W, a Ritinha, minha cabeleireira maravilhosa lá. Então, assim, um dos melhores de São Paulo, do Vanderlei. E eu cheguei aqui e falei, como eu vou fazer? Hoje, eu pinto meu cabelo. Olha Eu só, tive que aprender isso. você faz sua Eu maquiagem. desisti de fazer mecha, porque eu não, assim, eu faço highlights, mas pouco. Uhum. E assim, é uma coisa que eu acabo deixando para fazer quando eu vou no Brasil. É mesmo? Acabo. Porque eu já Sabe tentei. que eu tenho muita cliente que faz isso? Não, Cláudia, luzes eu faço lá no Brasil, quando eu vou. Porque tá uma coisa que, como a maquiagem, Uhum. fideliza. Sim, Porque eu acho que é a mão da pessoa. Eu não sei te é, explicar. É a é, mão da pessoa. Então, eu ainda não consegui dar essa virada de é. chave. Para as brasileiras, a gente sente esse choque de realidade. Eu acho as americanas muito básica, sabe? A maquiagem delas é ali, é uma pele bem leve, um cílio postiço bem grande e pronto. O cabelo, se é loiro, é muito loiro, então assim, elas são muito básicas. Eu sei que tem muitas que chegam lá no meu espaço e elas pintam o cabelo em casa mesmo. Elas fazem, elas cortam. Claro que chega lá para eu consertar às vezes e tudo, mas elas têm essa cultura delas, né? De fazer por De eles fazer por próprios, eles né? próprios. Enquanto a gente brasileira gosta de ser cuidada, né? Gosta de deixar a pessoa fazer, a profissional, né? Cada um na sua área, né? É tão gostoso isso, né? Não, eu sinto falta do ambiente do salão, Isso aí. inclusive, de chegar no salão de chinelinho, porque vou fazer meu É pé. isso. Oi, conheço todo mundo, traz um cafezinho, lavo meu cabelo, escuta uma conversa, quem tá contando ali da neta, a outra tá contando que vai na festa não sei o quê. É muito E bom. aí fica todo mundo antenado na conversa de todo mundo, às vezes intromete. Eu sinto falta disso aqui. Sim. E sem contar que às vezes aqui a gente não tem esse tempo, né? Para isso, né? Exatamente. Fala um pouco sobre isso. Você tem a sensação que aqui as horas passam mais rápido? Muito mais rápido. Por que a gente tem essa Eu sensação? não sei. Às vezes eu olho no relógio, mas já são 2 da tarde. Sim, Como eu eu cheguei nunca aqui? consegui entender isso, mas sabe o que eu acho que é porque a gente aqui é tão multifunção, a nossa cabeça tá tão, né, pensando em tanta coisa, sabe? Terminando de fazer uma coisa, a gente já tem outra coisa, é buscar menino na escola, é fazer. Então, assim, quando a gente se dá conta, poxa, passou. O dia passou, o mês passou, a semana, o ano, e assim vai. Mas são coisas que a gente consegue adaptar, sabe? Então, assim, não tem como, às vezes. Já me fizeram essa pergunta, Cláudia, mas você consegue colocar na balança? Eu não consigo colocar. Você consegue, Karine, colocar na balança assim? O que você acha melhor? Brasil ou Estados Unidos? Eu acho que cada um tem as suas qualidades diferentes, sabe? Cláudia, nessa linha, você sente assim que o Brasil não seria mais o seu lugar e aqui ainda não é o seu lugar ou não? Isso está superado? Não, está superado. Eu sinto que aqui agora, no momento, é o meu lugar. Mas eu não sinto que aqui é o meu lugar definitivo para sempre. Você tem Eu isso? tenho isso. Eu tenho isso. Por mais que o último ano que eu fiquei no Brasil tenha sido difícil, mas a gente também não pode ser também 880, né? Eu tenho um carinho, eu tenho um amor muito grande pelo meu país. Mas assim, eu sou muito grata por esse país que me abriu os braços e me deu inúmeras oportunidades, sabe? Eu falo que eu não imaginava viver tudo que eu estou vivendo. Então aqui é um país de oportunidades e a gente tem que abraçar as oportunidades. E é isso que eu fiz. Vim com a cara e a coragem e tô agarrando todas as oportunidades que têm me aparecido. E criou algumas, agora você está criando algumas oportunidades, né? Também, também. Ô, Cláudia, você comentou que você tem grandes amizades no Brasil, desde a sua infância em Minas e que quando você foi para o Espírito Santo, você também fez grandes amizades, amizades que te abriram portas e que você tem amizade até hoje, assim, Sim. essas Uhum. pessoas que te acompanham, que são sua referência. Aqui, você já conseguiu construir essa rede de apoio, essas amizades assim que a gente sabe que aconteça o que acontecer, você pode contar que vai estar lá?
Karine, essa pergunta é muito interessante, porque são realidades diferentes, né? Isso também eu sinto muita falta do Brasil, sabe? Eu acho que o brasileiro, no Brasil, ele é muito caloroso, ele é muito amoroso. E quando as pessoas vêm para cá, eu não sei se é a realidade daqui, as pessoas ficam muito frias, né? E eu me deparei com várias situações também. Muita situação de competição, já tive, talvez não da minha parte, mas muita competição. Essa é a verdade. E te falo isso assim, sem sombra de dúvidas, primeiro por eu ter chegado aqui, igual eu falei no início, depois dos 40 já. Então eu me vi numa realidade onde maquiadora hoje, para fazer sucesso, na verdade, são as maquiadoras novinhas, né? Que fazem vídeo no Instagram e se maquia e fica linda. E daí eu chegar e começar a desbravar isso aqui com a cara e a coragem, ir para eventos e para lugares, ser convidada para ser consagrada em título melhor do ano, a melhor maquiadora do ano. Então, assim, isso despertou inveja, isso despertou inimizade, isso despertou, sim. Mas ao longo desse tempo também, eu tô conseguindo construir algumas amizades, assim, são poucas, claro, mas que a gente consegue ver, assim, poxa, tá caminhando junto, tá torcendo, tá me levando, tá me encorajando. Eu tenho conseguido ver isso, mas esse daí foi um ponto onde eu me deparei, eu me senti muito sozinha. Né? Claro que não tem nada a ver com família e tudo, mas com amizade mesmo, sabe? Da gente, às vezes, ter pela pessoa, assim, sentir, falar assim, poxa, nossa, é minha amiga e tudo, daí a pouco você se sentir traída porque não era aquilo que você pensava. Então, aqui é muito, muito diferente, é totalmente diferente. Ou até aquela rotina, né, de, ai, onde você tá? Tô passando aí na sua casa. É tudo um pouco mais formal, né? Tem que ter, como fala, apontamento para poder ir na casa dos vizinhos. Tem que ter apontamento. Então, perde um pouco essa espontaneidade que eu não sei se é do ser humano essa necessidade, porque aqui parece que a cultura já é um pouco assim, mas para o brasileiro é uma coisa muito necessária, né? Essa espontaneidade. Sim. Que aqui é interpretado como uma grosseria, uma falta de educação. No nosso é uma gentileza. Sim. Uai, você vai passar aqui? Então vem, vamos fazer um café. É isso aí. A gente sente falta. Muita falta. Eu acho que todas as pessoas que migraram, todos os brasileiros que estão aqui sentem essa mesma falta que a gente. Eu acredito muito nisso. Isso foi principalmente, gente, você é mineira também, né? Sou. Principalmente mineiro, gente. Mineiro não tem ninguém estranho para mineiro. Exato. Né? Todo mundo é filho de alguém e a gente já conhece. Não é? Né? Então, assim, isso aí foi uma coisa que eu senti falta, assim. Mas que bom que você já está conseguindo construir essa rede de apoio e pessoas para caminhar com você. Te falo que você tem sorte, né? E se dedica também, provavelmente, né? Porque tem que ser uma troca. Cláudia, agora conta uma coisa. Nessa questão de brasileiro e da comunidade brasileira, você percebe, ou em algum momento assim, você já observou qual o seu sentimento em relação o brasileiro que já está estabelecido aqui nos Estados Unidos, ele tira vantagem ou, de certa forma, abusa do brasileiro que acabou de chegar? Você tem essa sensação ou não? Eu tenho essa sensação. Claro, Karine, que cada caso é um caso, né? A gente não vai generalizar e colocar assim todo mundo na mesma cesta, mas existe muito isso, já vivi isso já, né? Mas eu acredito que toda pessoa que vem como imigrante, assim, para começar uma vida nova, né? Ele passa por esse certo tipo de coisa. Igual eu te falei, meu marido chegou aqui trabalhando para brasileiro, ganhando $8. Porque eles sabiam que ele tinha acabado de chegar.
Sim, se não que aquele fosse o preço da hora, né? E não porque era. é o imigrante que acabou de chegar, então sabem que é a oportunidade que tem, então esse é o preço. Sim. Se você já... Tudo bem que toda carreira, quando você está começando, mas no caso é porque a pessoa acabou de chegar. Existe isso, né? Existe isso. E também a gente não está falando aqui só de brasileiros, não. Tem outras etnias também que fazem isso da mesma maneira, que sabe que a pessoa acabou de chegar. Sabe o que também eu percebo? Também isso, muito. Eu ouço muitos relatos, né, lá no estúdio, de pessoas também que às vezes são fora de status. Acontece muito isso, sabe? Tem gente que às vezes, Karine, é muito leigo de informação e eu falo também, porque eu passei por isso também, né? Que não buscava informação aqui e eu já falo até para as pessoas que estão assistindo a gente, vai atrás de informação, corre, se informe. Empodera, né? Sim, Saber como as isso. coisas funcionam. Sim. Para poder tomar decisões certas. A gente tem direitos, mesmo estando fora de status. Claro. Karine, quando eu cheguei aqui, sabe, me aconteceu um fato muito interessante que eu acho que tem muito a ver com isso. Eu precisava tirar minha carteira e até então em New Jersey ainda não tinha sido liberado para quem não tinha o documento, né? Então eu falei, vou ter que tirar minha carteira fora, em outro estado. E uma pessoa me falou que em Nova York estava dando carteira para quem estava fora de status. E aí me falaram assim, é impossível você tirar a carteira em Nova York se você não tem o seu green card. E aí eu falei assim, não custa nada eu tentar. Peguei um rapaz, eu e meu marido, pegamos um rapaz que falava inglês e fomos para Nova York. E aí a gente chegou lá no lugar de tirar a carteira e fomos nos informar. Por isso que eu falo, se informe. Não vai no que as pessoas falam assim, mas é impossível você fazer isso. Não vai. Porque se eu tivesse ido no que as pessoas me falaram, que era impossível uma pessoa que não tem documento ter um business aqui nos Estados Unidos, eu não teria o meu business, eu não teria a minha carteira. Então, quando cheguei lá, me informei e eles falaram, sim, é possível. Você precisa ter uma conta no banco, você precisa ter um comprovante de residência. Tá, mas um comprovante de residência aí o pessoal, mas o comprovante de residência tem que ser de Nova York, porque senão ninguém vai te dar a carteira. Não, o comprovante de residência meu foi de Salt River. E aí eu entreguei o comprovante de residência, a minha conta no banco e entreguei para ele, eu lembro, o passaporte. No mesmo dia que eu levei tudo isso, eu consegui fazer a minha prova escrita, passei na prova escrita e já fui agendada para a prova de rua. Então, assim que eu cheguei, tinha 3 meses que eu estava aqui, eu consegui a carteira daqui. E aí depois, logo depois de 1 ano e pouco que eu estava aqui, saiu em New Jersey, eu transferi para New Jersey. Então, às vezes as pessoas, por falta de informação também, sabe, se deixa ser... E de atitude também, né? E de atitude. Porque paralisa, porque fica essa sensação de, não, porque essa síndrome do cachorro vira-lata, não é? Que a gente às vezes incorpora isso e paralisa e não dá o próximo passo. Isso aí. Por pura, como eu posso dizer, não é falta de informação, por acreditar numa coisa que não é verdade. E acaba vivendo à mercê de pessoas que às vezes vai aproveitar disso. Sim, fica dominado. Sua história de vida importa.